Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos conversar sobre o 7º capítulo do livro O Peregrino. Hoje nós vamos conversar então sobre o caminho que Cristão está fazendo junto com o fiel até a cidade celestial. Eles já estavam conversando a respeito das experiências deles na aula passada e hoje eles encontram uma outra pessoa que pode servir de acompanhante para eles. Mas antes da gente conversar a respeito disso, você já curtiu a nossa aula? Já se inscreveu no nosso canal? Não, né? Então faça isso agora mesmo para ajudar a gente e vamos lá? Bom, o cristão e o fiel estão conversando então no caminho até a cidade celestial e eles encontram uma pessoa que no livro diz que é uma pessoa que de longe parecia muito legal, muito bem, mas de perto tinha uma aparência muito feia. E o nome dessa pessoa é Tagarela. Bom, esse nome já diz, eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente o nome da pessoa já diz muito o que vai acontecer nesse momento dessa aventura, né? Então o nome dessa pessoa é Tagarela. Bom, o fiel então começa a conversar com o Tagarela, eles estão conversando e tudo mais. O Tagarela parece ser uma pessoa muito joia, muito legal, vai ser um companheiro super legal, né? E eles estão conversando e tudo mais, só que o cristão quietinho, andando assim, ó. Mas tudo bem, o fiel achou o Tagarela uma pessoa maravilhosa. E o Tagarela, como o nome já diz, ele fala bastante, ele quer conversar, porque ele acha que as pessoas deviam conversar mais, aproveitar o tempo que elas têm para conversarem mais e tudo mais e tal. E eu falo assim, não, e o fiel chama então o Tagarela para participar do caminho que eles estão fazendo, para ser uma companhia legal para eles. E o Tagarela falou assim, não, vamos sim, vamos junto, vamos ir conversando e tal. E aí o fiel falou assim, não, vamos sim, nossa, mas que ótima companhia, né, cristão? Esse cara vai ser muito legal, vai ser uma ótima companhia pra gente. E o fiel, ele começa então a conversar com o Tagarela e ele quer falar sobre Deus. Afinal de contas, o fiel é uma pessoa cristã, ele é um peregrino e ele quer falar sobre Deus, sobre as experiências religiosas e tudo mais. E durante a leitura, você percebe que o Tagarela, ele vira uma chavinha. Ele está conversando e tudo mais, ele está sendo educado, está sendo uma boa conversa, mas quando o fiel puxa a conversa para a religiosidade, para falar sobre Cristo, o Tagarela vira uma chavinha e aí ele começa a falar sobre Cristo. Daí tá muito estranho. O que parece? O Tagarela parece uma pessoa muito adaptada ao momento, sabe? Mas tudo bem, ele ainda está causando uma ótima impressão ali para o fiel. E conversa vai, conversa vem, eles estão conversando ali, o fiel vai ali no canto e vai falar com o cristão, que cara legal, olha só, ele vai ser uma ótima companhia pra gente, olha só que bom, né, que a gente encontrou ele. E o cristão fala assim, olha, não é por nada não, mas esse cara, ele não é tudo isso que ele tá falando. Na verdade, ele tem uma fama muito diferente, porque ó, eu conheço ele lá da nossa cidade. O fiel falou assim, nunca ouvi falar desse cara, nunca ouvi falar dele. E o cristão falou assim, não, então provavelmente você nunca ouviu falar dele, mas o que eu sei é que esse homem, ele não faz o que ele fala. E o fiel fala assim, mas é mesmo? E aí então o fiel acredita no cristão, afinal de contas o cristão ele fez uma amizade com o fiel e tudo mais, e o fiel decide então que está na hora de testar o Tagarela. E eles começam a conversar e tudo mais, só que percebe-se que o Tagarela, ele comete uns deslizes. Ele comete uns deslizes porque, na verdade, ele só fala e ele não age. E o cristão conta para o fiel qual que é as verdadeiras atitudes do Tagarela. Vamos dar uma lidinha lá no livro? Tem aqui uma passagem que explica o que o Tagarela é de verdade.
Vamos ver aqui, ó, o cristão fala assim, ó: esse homem gosta de qualquer companhia e qualquer conversa. Do mesmo modo como fala contigo agora, ele confabula nas tabernas. E quanto mais bebida tiver na cabeça, mais dirá coisas tolas. Ele não tem lugar para a religião em seu coração e nem em seu lar, nem tampouco em suas conversas. Tudo que tem é sua fala, e sua religião é fazer barulho com ela. Além do mais, cria seus filhos para que sigam seus passos. E se percebe em algum deles alguma timidez, pois é assim que chama o surgimento de uma consciência tranquila, ele o chama de tolo e imbecil, e de modo algum lhe dá trabalho ou recomenda a outros. Ele é a mácula, a reprovação e a vergonha da religião para todos que o conhecem. Ele trata mal as pessoas que trabalham dentro de sua casa. Então, Fiel responde assim para o cristão: vejo que dizer e fazer são duas coisas diferentes, e agora eu vou observar melhor essa distinção. Vamos dar uma olhada então o que Fiel faz. Fiel volta então para conversar com o tagarela, e o Fiel começa então a puxar a conversa a respeito dos dons, sobre o evangelho e tudo mais. E o Fiel, ele tira pontos muito importantes pra gente, muito importantes para ele, sobre pessoas tagarelas. Sabe que não só no livro O Peregrino, não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia a gente conhece muitos tagarelas por aí. E o Fiel nos ajuda a identificar algum deles. A gente vai abrir então o livro aqui e vai conhecer as 7 características de um tagarela. Aquele que diz muito, mas não faz. Abrindo aqui o livro, a gente percebe algumas características do tagarela. E elas são fáceis de identificar também no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, um tagarela deseja agradar a todos. Vocês perceberam então que quando o Fiel quer conversar com o tagarela, ele pega e vira a chavinha que eu falei para vocês? O tagarela, ele está adaptado a falar sobre tudo com todos. Ele quer agradar, ele quer estar nos círculos ali, sendo aprovado. Então, essa é uma característica de um tagarela. Ele quer agradar a todo mundo. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Lá ele fala mais sobre uns tipos de tagarelas que gostam de agradar a todos. A gente vai abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. E aqui diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então veja só, um tagarela, ele tenta agradar a todos, mas na verdade ele não está agradando a única pessoa que realmente importa, que é a Cristo. Não tem como agradar a todas as pessoas. Afinal de contas, nós somos estranhos para o mundo. Se a gente está agradando pessoas diferentes, alguma coisa está acontecendo errado. A gente tem que agradar e pensar somente em agradar a Cristo, não aos homens. Então, essa é a primeira característica de um tagarela. Vamos ver a segunda característica? O tagarela, ele também demonstrou que os tagarelas parecem bons e bonitos de longe, mas de perto eles são feios. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, eles parecem espertos, parecem cristãos de verdade de longe, mas que, na verdade, quando você chega perto e tem uma conversa, como o Fiel teve com o tagarela, uma conversa mais aprofundada, aí você percebe que tem alguma coisa errada. Que aquilo tudo que é falado, que é dito, na verdade, não está nem perto. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é um capítulo muito, muito, muito especial e muito conhecido também. Vamos ver o que está escrito aqui, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e sabia todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor,
nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, o que está escrito aqui? Tagarelas, pessoas tagarelas, podem falar o que for, podem mostrar dons maravilhosos, podem até enganar. Mas se na verdade, se não tiver o amor, se não tiver a Cristo, não vai adiantar nada, não serve para nada. É como um sino que fica ressoando, fica fazendo barulho. O sino é um objeto inanimado que só faz fazer barulho. É isso que um tagarela é. Essa é a nossa segunda característica. E a terceira? Qual será que é a terceira característica que o fiel nos ajuda a identificar de um tagarela? Diz aqui, que os tagarelas dizem muito, mas fazem pouco ou não fazem nada. Vamos para Mateus? Mateus 23:3. A gente percebe, então, que a fama do tagarela não é muito boa na cidade onde ele vive. Afinal de contas, ele fala muita coisa, fala que é uma boa pessoa, demonstra ser uma boa pessoa, mas na verdade ele trata mal as pessoas, ensina coisas erradas dentro de casa e anda em qualquer círculo de pessoas, está nas tabernas, nos bares, agrada as pessoas que desagradam a Cristo. Então, na verdade, tagarela diz muito, mas faz muito pouco, viu? A gente vai abrir lá, então, Mateus 23:3. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O que Jesus está falando aqui em Mateus 23:3? Jesus está falando a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei, daquela época de Cristo, eles eram pomposos, se vestiam muito bem, demonstravam ser pessoas extremamente religiosas, mas na verdade eram pessoas super hipócritas, eram vazias por dentro e que só estavam preocupados com as leis e com a sua aparência para as outras pessoas. Essa é mais uma característica de um tagarela. Vocês estão percebendo alguma característica que você já percebeu, que você conheceu algum tagarela? Não é muito difícil achar por aí algum deles. E tome cuidado. Essas características que o fiel nos ajuda a identificar, elas são muito preciosas. Vamos para outra característica? Os tagarelas, então, provocam a queda de muitos homens. O que acontece? O tagarela, você viu que ele ensina as coisas erradas para os filhos? Então, ele está provocando a queda dentro da sua casa, está provocando queda dos seus filhos, ensinando coisas erradas para eles. E outra coisa, o tagarela, se ele finge que é uma pessoa, diz ser uma pessoa, mas age diferente, veja bem, se uma pessoa diz que é cristã, mas tem atitudes que não são de uma pessoa cristã, que realmente tem Cristo dentro do seu coração, e tem um relacionamento, conversa com uma pessoa que não conhece realmente o que é um cristão de verdade, aquela pessoa vai achar que aquilo é ser cristão. Então, a pessoa tem uma visão errada e acha que as atitudes que essa pessoa tagarela está fazendo, está tudo bem, está tudo certo. E isso vai levar à queda de uma pessoa que não tem um conhecimento, que não conhece verdadeiros cristãos, pessoas que realmente dão suas vidas pelo amor de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia de novo, que olha, tem muitas características de tagarela por aí na Bíblia. A gente vai abrir em 2 Coríntios 11 e a gente vai conversar então sobre pessoas que levam outras pessoas à queda. 2 Coríntios 11, 13. Olha só o que diz aqui, Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Tá vendo? O tagarela aqui do livro, e que provavelmente você também conhece, são pessoas que fingem que são apóstolos, que fingem que são pessoas da igreja, são religiosos, mas olha só, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem.
Então, o que está dizendo aqui na Bíblia? O tagarela vai ter o que merece, porque ele está fingindo ser uma coisa que ele não é. Pois é. Vamos dar uma olhada em mais uma característica? Olha só, aqui diz que os tagarelas também, eles enganam a si mesmos. O tagarela, ele pode até mesmo achar que ele está fazendo certo. A vida dele está tão pecaminosa, tão cheia de erros, que ele já acredita que a vida dele, que tudo que ele faz está certo, que tudo que ele faz é bom. Mas na verdade, uma vida que realmente é uma vida de Cristo, uma vida realmente cristã, é feita de sacrifícios, é uma vida feita de deixar o que é velho para trás e ser uma nova pessoa, renascer, ressuscitar novamente em Cristo. E o tagarela, então, muitas vezes pode até mesmo se enganar, achando que é uma pessoa boa. Vamos abrir a Bíblia em 1 João e vamos ver o que está falando aqui a respeito desse assunto. 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, olha só, se a gente fala que a gente não é pecador, a gente está completamente errado. Nós somos pecadores e merecemos a graça de Cristo. Não tem como ser uma pessoa boa, 100% limpa, que não tem nenhum pecado. Todos nós cometemos pecados. E se a gente acredita que a gente não comete pecado, aí que está o problema. Aí é sinal vermelho. Todos nós cometemos pecados, todos nós não merecemos a graça de Cristo. E muitas vezes um tagarela vai achar que ele é ótimo, ele é muito bom, ele é uma pessoa maravilhosa. A outra característica, então, a sexta característica de um tagarela é que eles caem nos testes, nos testes dos verdadeiros cristãos. O fiel, ele testa o tagarela no livro. Ele começa a falar de Cristo a respeito de conversão, sobre arrependimento de pecado, e percebe-se que o tagarela, quando conversa com uma pessoa que não tem conhecimento, ele pode até enganar algumas pessoas. Mas é que nem a gente conversou agora há pouco. De longe, ele até que engana. Mas de perto, quando ele é testado, quando a verdade é para ser exposta, ele cai. Não dá certo. Ele cai na sua própria fala. Porque aquilo que está nas trevas uma hora vai ser revelado. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá em Mateus e ver o que é falado a respeito disso. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20, na verdade. Olha só. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, o que diz aqui na Bíblia? O que Jesus diz a respeito dos tagarelas? Que não tem como um tagarela produzir bons frutos. Se ele é um falso profeta, se ele finge ser o que ele não é, os seus frutos não vão enganar. Quando o fiel testa o tagarela, ele cai e ele mostra quem ele realmente é. Ele demonstra que ele não tem conhecimento de nada. E ele demonstra que ele não é uma pessoa tão boa assim como ele aparenta ser. E então, aqui na Bíblia também já diz, qual que é o fim dessas pessoas? Elas serão lançadas ao fogo, pois não produzem frutos e não são árvores boas. E a última característica, então, do tagarela, para a gente conversar, é que todo tagarela também fica muito irritado quando é pego pelos verdadeiros cristãos. O tagarela, ele foi testado. E o fiel, ele mostra
conversando com o tagarela, que não é bem assim aquilo que ele fala. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. O fiel conversa com o tagarela a respeito de arrependimento de pecado. Esse é o primeiro ponto, que o fiel conversa com o tagarela. E o tagarela já escorrega na primeira. O tagarela fala, ó, que, em resumo, eu digo que primeiro, quando a graça de Deus está no coração, ela provoca um grande clamor contra o pecado. Segundo, e aí o tagarela, ele ia discorrer a respeito desse assunto, mas aí o fiel fala assim, não, peraí, um ponto de cada vez. Primeiro, vamos consertar isso daí, que não tá certo? Ó, existe uma grande diferença, tá, tagarela? Ó, o homem pode clamar contra o pecado, mas pode não o abominar, a não ser em virtude de uma antipatia piedosa contra ele. Já vi muita gente clamar contra o pecado do alto do púlpito, mas ainda assim abrigá-lo no coração. Olha só, isso daqui é outros tagarelas, não é verdade? São pessoas, então, que fingem ser o que não é. Pessoas que falam a respeito do pecado, falam mal do pecado e tudo mais, mas na verdade o pecado está dentro do coração da pessoa e a pessoa não está arrependida. A senhora de José clamou em voz alta que era pura. No entanto, teria, apesar disso, cometido impureza contra ele. Então, o que está acontecendo aqui? O fiel, ele fala assim, não, tagarela, olha, ter um clamor contra o pecado não vai corrigir o pecado, não vai tirar o pecado de você. Na verdade, você tem que abominar o pecado, você tem que tirar o pecado de dentro de você. Então, o fiel vai pegando o tagarela ali na sua conversa ali, nos pontos que o tagarela acha que ele vai se sair muito bem naquela conversa. Mas o fiel, ele vai corrigindo essas coisas que o tagarela vai falando que está tudo muito errado. E o tagarela, ele fica muito irritado com isso. Ele não gostou de ter sido desvendado pelo fiel. Olha só o que ele diz a respeito disso. Eles conversam e tudo mais, mas aí o que acontece? O fiel fala assim, vem cá, vamos conversar mais, né? O tagarela tá irritado, ele já parou de conversar, o tagarela fechou a boca dele. E aí o fiel fala assim, não, mas vamos conversar mais a respeito disso e tudo mais. O tagarela fala assim, olha, você fala de experiência, de consciência e de Deus, de apelar para Ele em busca de justificativa do que é dito. Eu não esperava esse tipo de discurso, fiel. Tampouco estou disposto a resolver essas perguntas, pois não me vejo inclinado a fazê-lo, a não ser que tenhas tomado para ti a função de catequizador. E mesmo, ou seja, eu me recuso a fazer de ti mesmo o meu juiz. Tagarela não gostou nem um pouquinho do que o fiel fez com ele. E assim que o tagarela fica, ele não gosta de ser revelado o que ele realmente é. Vamos relembrar então quais são os pontos que o fiel nos ajuda a identificar um tagarela? Ó, em primeiro lugar, os tagarelas desejam agradar a todos. Eles parecem melhores de longe, mas são feios de perto. Dizem, mas não fazem. Provocam a queda de muitos homens. Enganam-se a si mesmos. Caem nas provas dos verdadeiros cristãos. Ficam aborrecidos quando são revelados. São 7 pontos que a gente consegue identificar um tagarela. Que nós possamos, então, ter essa visão e poder identificar tagarelas durante as nossas vidas, ao redor da gente, e que, em primeiro lugar também, nós não sejamos um tagarela na vida de alguém, que nós realmente vivemos o Evangelho, nos arrependamos dos nossos pecados e vivemos uma vida realmente cristã, uma vida peregrina. Bom, fiel, ele não só ataca aqui o tagarela. O fiel, então, ele fala para o tagarela, faz uma avaliação de você mesmo, vê o que você está fazendo, tem uma experiência real com Cristo e tudo mais. O fiel tenta convencer tagarela da condição dele. Então, esta é a situação. Quando nós identificarmos um tagarela, nós não podemos simplesmente, nós devemos mostrar para ele o caminho correto a seguir. Nós devemos nos avaliar e mostrar e saber o quão pecadores nós somos e qual vida que nós estamos levando, se é uma vida que nos levará à cidade celestial ou é uma vida que
nos levará à perdição, que pode levar outras pessoas à perdição também. Mas o tagarela, ele ficou irritadiço e ele foi embora. Mas fiel, ele até que ficou chateado, porque afinal de contas, o tagarela está se enganando a si mesmo e está levando outras pessoas com ele. O cristão falou assim: fiel, fica tranquilo que você fez a coisa certa. O tagarela precisava ouvir isso, ele precisava saber. Então é isso, pessoal. Essas são as características de um tagarela, que nós possamos então identificar os tagarelas, mostrar para eles qual é a verdade em Cristo Jesus e também que nós não sejamos um tagarela na vida de ninguém. Essa foi a aula de hoje. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!